Estados Unidos e União Soviética ficam pela primeira vez desde a Guerra Fria sem algum tipo de tratado, algum tipo de regulação para a limitação e para a fiscalização das suas respectivas armas nucleares. Vamos entender exatamente o que significa isso e quais foram os pronunciamentos dos dois países, por que eles não aceitaram uma extensão do acordo, e entender também o posicionamento da China, que é um país relevante que cada vez mais se arma, inclusive com armas nucleares e mísseis balísticos intercontinentais com capacidade nuclear, e entender também por que o TNP, o Tratado de Não Proliferação, esse ano, no mês de abril, vai ser revisto pelos países signatários, inclusive pelo Brasil, e entender também porque o relógio do fim do mundo está marcando somente 85 segundos para a meia-noite, ou seja, é o menor tempo possível, ou historicamente falando, para o fim do mundo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês, galera, o link da Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, caso você queira diversificar suas posições, para você adquirir os seus dólares. Utilizando o meu cupom RICARDO15, você tem acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Dentre vários outros benefícios gratuitos que você tem no aplicativo de parcerias, tal, o aplicativo ele também é gratuito, não tem taxa de manutenção, taxa de abertura, taxa de nada. Você ainda tem o benefício de ter acesso ao cartão de crédito Nomad Explorer, que é o meu cartão de crédito que eu uso aqui no Brasil para pagar minhas contas, né? Pô, já tem que gastar dinheiro, que pelo menos você ganha cashback em dólar, pontos que não expiram, dentre vários outros benefícios, como acesso ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad, nas suas viagens internacionais. Então, link na descrição, QR Code, cupom RICARDO15, e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil, aprovado aí por mais de 4 milhões de usuários, inclusive esse que vos fala. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que o assunto ele é bem intenso, né? Como eu falei para vocês na nossa introdução, o Tratado New START, que foi assinado em 2010 pelo Dmitry Medvedev, hoje conselheiro de segurança da Rússia, e o Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos, o Medvedev também era presidente da Rússia naquele contexto, ele expirou. Na verdade, ele tinha expirado em 2021, aí o governo Biden, em conjunto com o governo Putin, resolveram fazer uma extensão por mais 5 anos, agora, né, venceu aí em 2026, e teoricamente deveria ser firmado algum tipo de nova negociação, algum tipo de nova extensão. O Putin, ele já falou publicamente que ele era favorável à extensão desse acordo, só que o próprio vice-ministro das Relações Exteriores, que é o Ryabkov, ele falou que a falta de resposta dos Estados Unidos também é uma espécie de resposta. Ou seja, os americanos não quiseram a extensão desse vínculo, pelo menos não nas bases que estão montadas o Tratado New START nesse momento. Quando a gente fala de uma regulação de armas nucleares, vocês têm que entender que o contexto ele vem desde a Guerra Fria. Porque na Guerra Fria, a gente sabe que era uma tática de não exatamente uma guerra direta, mas uma guerra indireta, né, através de proxy wars, por exemplo. Então, Estados Unidos financiavam, por exemplo, os mujahedins no Afeganistão, na guerra contra a União Soviética. Da mesma coisa, os Vietcongs, os comunistas, né, financiados pela União Soviética contra a intervenção americana, a Guerra das Coreias, a questão palestina, enfim. Praticamente todos os conflitos internacionais tinham financiamentos ou de Estados Unidos e União Soviética para expandir o modelo socialista ou modelo capitalista. É a corrida, por exemplo, espacial, você tinha os Jogos Olímpicos e, claro, a corrida armamentista. Então, as duas potências, elas foram desenvolvendo uma capacidade nuclear tão grande, mas tão grande, que em determinado momento, no ápice ali da Guerra Fria, a gente fala... Na década de 80, a gente chegou a ter cerca de 70 mil ogivas nucleares no planeta. A disseminação dessas ogivas, ela coloca em risco o mundo, porque quanto mais armas nucleares, maior a possibilidade também de uso dessas armas, claro, né? E também coloca o risco de possíveis acidentes, como já aconteceram, incluindo na União Soviética, e também a questão dos custos, né, galera? Não é simples, não é fácil você ficar mantendo esse monte de ogivas. Então, até para a questão da segurança nuclear internacional e numa tentativa de reaproximação ou apaziguamento das relações entre Estados Unidos e União Soviética, a gente teve uma série de tratados internacionais. Pô, em 72, você teve o SALT I, por exemplo, que congelava a construção
de novos mísseis balísticos intercontinentais e submarinos com capacidade de disparar esses mísseis. Em 94, o Tratado START-1, que reduzia o número de ogivas. O SORT, por exemplo, de 2002, que limitava o número de ogivas. E foi como se fosse uma espécie de transição para o Tratado New START, aí sim assinado ali em meados dos anos 2000. E essas regulações, elas pretendiam fazer o mundo mais seguro. A última assinatura, que é o New START, ele basicamente limitava o número de potenciais, né, o número ali de equipamentos nucleares, trocava dados até para impedir possíveis más interpretações. Então, por exemplo, toda vez que a Rússia ou os Estados Unidos fossem fazer uso, os testes de armas nucleares, eles deveriam fazer avisos prévios. Aliás, esse é um dos grandes riscos. Sem o compartilhamento de informações, é claro que existem agências de inteligência, existe espionagem, e as informações vão acabar vazando. Só que podem vazar informações incompletas. E informações incompletas, dentro de um mundo tão caótico, podem ser muito mal interpretados. Como eu falei para vocês, os americanos, por exemplo, estão pretendendo colocar o Domo de Ouro, que são satélites ali no espaço com armas apontadas em direção ao território chinês, ao território russo, alegando que é só para defesa, contra possíveis mísseis balísticos intercontinentais, mas que claro que podem ser utilizados para ataque. Imagina a insensação de segurança, ainda mais sem o compartilhamento de dados. A gente fala também de vistorias que seriam realizadas. Aliás, esse foi um dos pontos de embate, porque durante a pandemia as vistorias elas foram canceladas. Depois, quando a gente teve a guerra Rússia e Ucrânia, as sanções impediram que os russos pudessem fazer vistorias nos equipamentos norte-americanos. E a Rússia também vetou, claro, né? Pô, se eu não posso fiscalizar suas armas, vocês também não fiscalizam as minhas. E também tinha uma questão de uma espécie de distância segura. Você não poderia posicionar Estados Unidos e Rússia equipamentos a uma distância muito próxima do território. Deveria ter uma distância segura de pelo menos 30 minutos, né? Dada ali a capacidade dos mísseis, a velocidade que ele viaja, 30 minutos ali de segurança. Agora, sem as informações compartilhadas, cara, há um preceito de aumento do número de ogivas, posicionar mais próximo do território inimigo. É claro que isso pode acontecer em um futuro próximo. Professor, e por que os países não assinaram? A alegação da Rússia é que ela queria assinar, mas os americanos não responderam, e os americanos alegam que eles têm alguns problemas não exatamente com a Rússia, mas sim com a China, que também deveria fazer parte desse tratado. Quando a gente pega as informações da China, a China hoje tem cerca de 600 ogivas nucleares, é muito menos do que Estados Unidos e Rússia, que tem próximo de 5.000 ogivas cada um, mas a China, ela avança demais. Alega-se, segundo as informações compartilhadas, que ela esteja desenvolvendo cerca, nesse momento, de 100 ogivas por ano, pelo menos desde 2023. A perspectiva, então, dá conta que até 2030 a China deva ter cerca de 1.000 ogivas nucleares e até 2035 cerca de 1.500 ogivas nucleares. Além disso, do ponto de vista de mísseis balísticos intercontinentais, a China muito possivelmente vai se igualar à Rússia e aos Estados Unidos em meados de 2030, e a China faz questão, nos seus desfiles, enfim, de mostrar os seus equipamentos militares. A gente sabe que a China hoje está na região mais importante do planeta, que é a região ali da Ásia-Pacífico, do ponto de vista econômico, ponto de vista comercial. E os americanos, eles pretendem fazer parcerias com os países locais e acham que essa disseminação desses equipamentos bélicos, enfim, dos chineses, coloca uma grande preocupação no mundo. A China fala que é ridículo uma exigência dos Estados Unidos para que os chineses façam parte de um tratado nuclear, já que a China hoje tem cerca só de 10% do que Estados Unidos e Rússia têm de ogivas nucleares. A gente fala hoje de cerca de 12.000 ogivas, sendo que mais de 10.000, quase 11.000, é só de Rússia e Estados Unidos. E a China vai ter que participar de um conjunto de ogivas nucleares, de um acordo de ogivas. Então, segundo os chineses, não faz muito sentido, né? Além do que, a gente sabe que hoje os equipamentos eles estão muito mais sofisticados do que estavam, por exemplo, há 15 anos atrás, quando foi assinado o New START. Então, como exatamente fazer uma regulamentação do uso dessas armas, se elas estão cada vez mais avançadas, devem ter equipamentos secretos,
possivelmente a inteligência artificial atuando em coordenação com o uso desses equipamentos bélicos? Existe efetivamente essa possibilidade de compartilhamento tecnológico? Galera, de verdade não sabemos. A Rússia se pronunciou, alegando, o Peskov falou, né, que nós calculávamos que isso poderia acontecer e não há nada inesperado. E tampouco vemos motivos para dramatizar a situação atual. Mas uma coisa é fato, estamos perdendo os elementos estabilizadores da antiga arquitetura mundial. O Dmitry Medvedev, que hoje é conselheiro de segurança, e para quem é velho de guerra, né, sabe quem é esse cara? Ele sempre faz os pronunciamentos mais catastróficos de todos. Ele fez uma espécie de sátira ali, né? Com Inverno Nuclear e com The Winter is Coming. Cara, eu particularmente, tá? Nunca vi Game of Thrones, sei que eu vou ser xingado por isso, né? Mas nunca vi, aparentemente é uma série boa. Mas é uma referência à série, né? Game of Thrones. Em que ele fala ali que o inverno nuclear está chegando, ou o inverno está chegando. Ele alega que desde 72 não havia um tratado, ou não havia um momento em que nenhum tratado regulamentasse o uso de armas nucleares. E que por isso o mundo, sim, corre mais perigo. Professor, e os outros partidos, ou os outros países, perdão, como que eles estão reagindo a isso? Eu diria que cada um está pensando nos seus próprios interesses. Nós temos, por exemplo, o Paquistão, que é um país que tem capacidade nuclear, lembre-se disso. O Paquistão e a Índia, que disputam a Caxemira, não são signatários do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Tem armas nucleares? Paquistão e Arábia Saudita desenvolveram um acordo de defesa mútua, muito possivelmente temendo algum tipo de possibilidade do Irã também desenvolver as suas armas nucleares, ou algum tipo de risco à soberania do Oriente Médio, que é disputado pela Rússia, disputado pelos Estados Unidos, né, enfim. Então, há uma possibilidade de compartilhamento de tecnologia nuclear. A Alemanha trouxe para vocês, o Friedrich Merz falou no passado recente, que a Alemanha já está coordenando com seus parceiros europeus a possibilidade de ter as suas próprias armas nucleares. Porque hoje a Alemanha tem armas nucleares, assim como a Itália, assim como a Turquia, assim como os Países Baixos, mas são todas armas nucleares dos Estados Unidos, que quem manda nelas, claro, são os americanos. Países europeus que dispõem das suas próprias armas nucleares é França e Reino Unido. A Europa está tentando coordenar uma espécie de guarda-chuva nuclear, ou seja, a Alemanha também pode fazer suas próprias armas. O Japão já falou sobre isso, a Coreia do Sul já falou sobre isso, sempre muito em coordenação com os americanos, né, com os anseios americanos. Do outro lado, a gente tem a Rússia agindo em coordenação com a China. Ontem os chineses, eles aproveitaram o dia, né, para fazer relações diplomáticas com a Rússia, e a Rússia garantiu que Rússia e China estão agindo em sintonia e que hoje são um fator de estabilidade nesse mundo, nesse contexto atual, pela interpretação, claro, né, dos dois países, e muito possivelmente a Rússia vai auxiliar. A questão é que a gente não pode esquecer, até fazendo uma análise um pouco mais histórico-geográfica, que China e Rússia são aliados agora porque existe um inimigo comum maior que são os americanos. Mas no futuro isso pode dar problema. China e a antiga União Soviética já brigaram no passado porque são duas grandes potências buscando o seu protagonismo. Quando a gente pega hoje a região da Ásia Central, por exemplo, um bolsão ali de gás natural, de recursos estratégicos, seja, por exemplo, o Cazaquistão com seu urânio, seja o Quirguistão, por exemplo, com seu ouro, é disputado por Rússia e por China. Existem territórios disputados entre esses dois países, entre Rússia e China. É que nesse momento, claro, acho que não vai entrar em nenhum tipo de embate, e a coordenação entre os dois está bem estratégica. Mas no futuro, para duas grandes potências nucleares, claro que pode incorrer em algum tipo de problema. Ou seja, o mundo está passando por uma nova corrida nuclear. E até por isso, uma reunião que vai acontecer em abril desse ano, de 2026, é uma reunião para rediscutir o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Teoricamente, esse acordo ou essa reunião, ela não vai discutir o abandono dos países. Teoricamente, porque teoricamente a cada 5 anos uma reunião desse tipo é realizada. Então em 2026, 2021, 2016, nessa reunião que vai acontecer, inclusive na ONU, a ideia não é discutir a saída dos países, mas ver se os países estão respeitando as metas, né, de não enriquecimento de urânio acima do permitido em troca do repasse de tecnologia nuclear para fins pacíficos, fins medicinais, fins energéticos, para discutir os riscos
De países que abandonaram o TNP ou não estão respeitando a meta, por exemplo, a Coreia do Norte, ela fazia parte do Tratado de Não Proliferação até 2003. Quando em 2003 percebeu que havia risco de ingerência dos Estados Unidos no seu território, abandonou o tratado e hoje é um país que tem aí as suas próprias armas nucleares. O Irã faz parte do TNP, só que por todas as questões geopolíticas impede vistorias internacionais, estaria enriquecendo urânio acima de 60%, que é para fins bélicos, né, para fins de armas nucleares. Então vai ter a discussão desses riscos, a questão da segurança das instalações nucleares, por exemplo, a usina de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear do continente europeu, está em meio a ambiente de guerra, é claro que isso provoca algum tipo de instabilidade, e também as consequências da finalização do New START, que regulamentava o uso, né, ou a proliferação aí das armas nucleares das duas maiores potências internacionais. Estou sentindo que essa reunião pode ser para uma revisita no sentido do que significa o TNP, o Tratado de Não Proliferação. Porque até no Brasil, sejam alguns deputados, seja o Alexandre Silveira, que é o nosso ministro das Minas e Energia, já discutiram que é impossível o Brasil achar que um país com tantos recursos estratégicos, as terras raras, grande quantidade de água, grande quantidade de ferro, uma biodiversidade gigantesca, que a gente não vai ser visado num futuro próximo. Então, ter armas nucleares deveria ser uma possibilidade, um elemento de dissuasão. Entende o risco? Isso porque o Brasil está numa região até um pouco mais pacífica, convenhamos. Agora, quando você pega as zonas de guerra, a ideia é que os países passem por essa corrida no futuro próximo. Pegando todos esses elementos, somado também às questões climáticas internacionais, a governos que cada vez menos prestam contas às instituições multilaterais, nós tivemos recentemente, no dia 26/1, 26 de janeiro, uma mudança no relógio do fim do mundo. A gente falava de um relógio que estava a 89 segundos do fim do mundo e aproximou agora 4 segundos. Esse relógio ele foi criado no contexto pós-Segunda Guerra Mundial para mostrar para a população mundial o quão próximo a gente estava do colapso da sociedade. Não é um relógio. Ah, professor, mas quem fala sobre isso? São pessoas sérias, tá? A gente está falando de que ele é mantido pelo Conselho de Ciência e Segurança do Boletim de Cientistas Atômicos, inclusive alguns que têm até Nobel da Paz. Nesse momento, estamos somente a 85 segundos do fim do mundo, e claro que esses conflitos, ou não renovação do New START, coloca a gente mais próximo de um tipo de colapso da sociedade mundial. E aí, galera, acha que esse tratado vai ser revisto em algum momento? Acha que realmente estamos mais próximos do fim do mundo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.